Baixe o volume do mundo por um segundo. Coloque o celular de lado, relaxe os ombros e respire fundo. Há quanto tempo você não dá esse respiro para a sua alma? Talvez você tenha chegado aqui com perguntas pesadas, com promessas que parecem demorar ou com um zumbido constante de preocupação na mente. Calma, você não precisa ter tudo resolvido agora. Só precisa da coragem de ficar em silêncio e deixar que Deus fale primeiro. Nos próximos minutos, eu vou caminhar com você por esse território onde o silêncio se torna diálogo, onde a confiança move o que suas mãos não conseguem e onde a espera prepara surpresas que você nem imagina. Aqui não há fórmulas rápidas. Há um pai que ainda sussurra e um coração, o seu, pronto para escutar. Antes de continuar, vamos fazer algo juntos. Coloque a mão sobre o seu peito e declare em voz baixa, como quem acende uma luz interior. Hoje eu me calo por fora, confio por dentro e espero o melhor de Deus. Que essa frase seja a chave que abre cada cena da mensagem que está prestes a transformar o seu dia. Número 1. O silêncio que conecta com o coração de Deus. Você já sentiu que tudo ao seu redor faz barulho, mas o que sua alma realmente deseja é silêncio? Não um silêncio vazio, mas aquele que acaricia o coração, aquele que não te isola, mas te conecta. Aquele silêncio sagrado que não é solidão, mas presença. Porque quando Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele não está pedindo que você faça menos, mas que confie mais. Não se trata de desistir da vida, e sim de se render a Ele. Pois no mundo em que vivemos, onde tudo é pressa, distração e ansiedade, Deus está te chamando para uma pausa. Uma pausa que não paralisa, mas transforma. O silêncio que Deus te pede não é castigo, nem indiferença. É convite. É a maneira dele dizer, estou aqui, sempre estive, mas quero que você me ouça sem interferências. Quando você silencia as vozes externas e também as internas, aquelas que te dizem para correr, resolver, temer, começa a perceber a voz mais suave e poderosa que existe, a voz do Espírito, a voz daquele que te criou. E essa voz não compete com o barulho, ela espera. Espera você fazer espaço. Há um tipo de conhecimento que não vem de livros, nem mesmo de sermões. Ele nasce no silêncio. Nasce do encontro profundo que acontece quando você se senta com Deus sem expectativas, sem listas de pedidos, sem ansiedade por resultados. Nasce quando você simplesmente está, como duas pessoas que se amam e não precisam falar para saber que estão juntas. Nesse silêncio, Deus se revela, não como uma ideia, mas como uma realidade viva. Não como um conceito teológico, mas como um pai próximo, que respira com você, que te sustenta mesmo quando você não o sente. A sua alma precisa disso. Não apenas de versículos bonitos, nem de respostas rápidas. Precisa respirar. Precisa parar de correr por um instante e voltar a sentir. O seu espírito, assim como o seu corpo, se cansa. E o descanso mais profundo não está em dormir muitas horas ou em se desconectar de tudo. Está em se conectar com Deus desde um lugar íntimo, onde as palavras já não são necessárias, onde o sussurro do céu é mais forte que qualquer tempestade. O silêncio é o idioma da alma que anseia por Deus. É ali que se entendem orações sem palavras, que se curam feridas que você nem sabia que tinha, que chegam respostas antes mesmo de você formular as perguntas. Quantas vezes você se sentiu perdido, confuso, sobrecarregado, e mesmo no meio dessa tempestade interna, se você tiver coragem de fazer uma pausa real, sem distrações, ali estará Ele, não com reprovações, mas com paz. Não com cobranças, mas com consolo. Eu te convido, amanhã, antes de olhar o celular, antes de ver notificações ou pensar no que tem que fazer, tire 5 minutos para sentar em silêncio. Só isso. Ainda não ore, não diga nada. Apenas respire, ouça sua respiração e abra o coração
como se estivesse diante de alguém que te ama com loucura, porque você está. Talvez não o veja com os olhos físicos, mas sentirá a sua paz. Talvez não ouça uma voz audível, mas saberá que não está sozinho. Quando você estiver no meio de um problema e sentir que precisa agir imediatamente, lembre-se, há momentos em que o mais sábio é não fazer nada. Momentos em que Deus não está pedindo ação, mas fé. E a fé muitas vezes se revela não em grandes decisões, mas em pequenas pausas, em quietude, na decisão corajosa de dizer: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem ver nada se mover, mesmo quando tudo grita que eu deveria agir, eu escolho me calar e esperar. O silêncio não é perder tempo, é ganhá-lo. Porque nesse espaço de quietude, você começa a enxergar as coisas como elas realmente são. Deus te dá perspectiva, te mostra o que realmente importa. Ele te reorganiza. E essa ordem não é apenas mental, é espiritual. Porque quando Deus fala, mesmo que em silêncio, tudo muda dentro de você. E se algum dia você sentiu que Deus está distante, que já não o sente como antes, não se culpe por isso. Não pense que há algo errado com você. Muitas vezes, não é que Deus se afastou. É que o barulho que você carrega por dentro não te permite percebê-lo. Mas Ele está ali, paciente, presente, esperando o seu silêncio, esperando a sua confiança. Imagine por um instante que Deus te diga: quero um encontro contigo todos os dias, mas venha sem agenda, sem pressa, só quero que você esteja comigo. Você aceitaria esse convite? Deixaria de lado suas listas, suas tarefas, seus medos e simplesmente estaria com Ele? Porque é isso que Ele espera de você. Não que você seja perfeito, não que tenha tudo sob controle, apenas que venha, em silêncio, com confiança, em espera. E se hoje você decidir fazer isso, se hoje tiver a coragem de silenciar o mundo por alguns minutos, verá algo belo. Não será apenas o seu dia que mudará, mas a sua maneira de viver. Porque tudo aquilo que você mais anseia, a paz, a direção, a certeza, a resposta, não está no barulho. Está em Deus, e Deus se encontra no silêncio. Então silencie, confie, espere, porque aquilo que o seu coração tanto deseja, sim, vai chegar. Número 2. A confiança que move montanhas de impossibilidade. Talvez você esteja em um momento em que tudo parece estar em pausa. Você está orando, esperando, fazendo tudo o que sabe fazer, e mesmo assim, nada muda. Mas, e se eu te dissesse que esse aparente silêncio não é abandono, mas preparação? E se justamente agora Deus não está te pedindo que entenda, mas que confie? Porque há momentos na vida em que a sua lógica, a sua análise, os seus planos simplesmente não são suficientes. E é aí que começa a verdadeira fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa passagem não é apenas um bom conselho, é uma estratégia celestial para atravessar o impossível. A sua lógica tem limites. Existem coisas que, por mais que você pense, não se resolvem. Situações que parecem estar trancadas por todos os lados. E quando você chega a esse ponto, quando tudo parece gritar que não há mais o que fazer, Deus sussurra: confia em mim. Ele não pede que você resolva, nem que compreenda. Ele pede que você confie, que solte, que pare de segurar esse peso com as suas próprias mãos e o entregue nas dele. Porque onde você vê um muro, ele já vê o caminho aberto. Onde você vê caos, ele já tem ordem. Onde você vê impossível, ele já tem o milagre preparado. Confiar de todo o coração é uma das decisões mais corajosas que você pode tomar. Não é algo automático, não é algo que se faz enquanto se guarda um plano B por precaução, caso Deus não responda a tempo. É uma entrega real. É dizer: Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem ver resultados, mesmo quando tudo em mim quer controlar, eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que tu sabes o que estás fazendo, mesmo quando eu não faço ideia.
E quando você faz isso, algo muda. Nem sempre por fora, mas com certeza por dentro. A sua alma começa a descansar, e esse descanso traz paz, e essa paz traz força. Mas aqui está a armadilha. Muitas vezes disfarçamos a desconfiança de prudência. Dizemos, estou sendo cauteloso, quando na verdade estamos com medo. Dizemos que estamos avaliando, analisando, planejando, mas no fundo estamos evitando soltar, porque soltar dá medo. Mas vou te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. O que te impede de ver o milagre não é a falta de oração, é o excesso de controle. Porque enquanto você continuar acreditando que tudo depende de você, não estará dando espaço para Deus fazer o que só Ele pode fazer. A confiança verdadeira libera o poder sobrenatural de Deus. Quando você para de depender da sua força, das suas ideias, das suas estratégias, você abre a porta para o inesperado, para aquilo que você jamais conseguiria fazer, mas que Deus pode. E quando isso acontece, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque então você não vê apenas a solução, você vê o Deus que estava movendo tudo por você, em silêncio. Você vê a fidelidade dele, vê o amor dele, vê a mão dele te guiando, mesmo quando achava que estava sozinho. E o mais bonito é que a confiança se aprende. Não é preciso sentir-se forte desde o início, é preciso escolher confiar uma vez, e depois outra, e mais outra. E com cada decisão, sua fé cresce, como um músculo que se fortalece. Como uma semente que, mesmo invisível no começo, um dia frutifica. Assim é a fé. É assim que se constrói uma confiança inabalável. Passo a passo, escolha após escolha, silêncio após silêncio. Quero que pense sobre isso. Qual é aquela situação que você tem tentado resolver com a sua lógica, com a sua força, com os seus próprios métodos? E se hoje você decidisse entregá-la completamente a Deus em oração? Não para que Ele faça do seu jeito, mas para que faça do jeito dele. Porque talvez você esteja esperando uma solução rápida, mas Ele quer te dar uma transformação completa. E quando você sentir medo do que está por vir, lembre-se de algo muito simples, mas poderoso. Deus já está no seu amanhã. Ele já viu tudo. Ele já preparou o caminho. Enquanto você se preocupa, Ele já providenciou. Enquanto você calcula, Ele já tem a resposta. Então você não precisa entender tudo, só precisa acreditar que Ele está com você. Confiar não é sentir que tudo está bem. É decidir que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar errado. É dizer, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo com dor, eu creio que tu estás agindo. E toda vez que você escolhe confiar em vez de se angustiar, está fazendo uma declaração poderosa. Meu Deus é maior que este problema, mais sábio que a minha confusão, mais fiel que as minhas dúvidas. Faça memória. Lembre-se das vezes em que Deus agiu na sua vida de formas que você jamais imaginou. Não foi melhor o caminho dele do que o seu? Não foi mais perfeito o tempo dele do que a sua pressa? Então por que não confiar também nessa situação que agora você enfrenta? Se ele fez antes, fará de novo. E quando fizer, será do jeito dele. Não para te agradar, mas para te surpreender. Por isso, hoje, silencie, confie e espere, porque tudo aquilo que você tanto anseia vai chegar, não pela sua força nem pela sua lógica, mas pela fidelidade daquele que nunca falha. Número 3. A espera que fortalece a alma e aperfeiçoa a fé. Esperar não significa que Deus se esqueceu de você. Esperar não é estar estagnado. Esperar não é perder tempo. O que Deus está fazendo enquanto você espera nem sempre é visível, mas é sempre intencional. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Isso não é um chamado à passividade, é um convite a uma fé ativa, a uma espera que não se parece com resignação, mas com preparação.
Porque enquanto você espera, Deus está agindo, e Ele não está apenas preparando o que vem para você, está te preparando para o que vem. Às vezes, achamos que esperar é simplesmente ficar parado, sem fazer nada, suportando a passagem do tempo. Mas a espera em Deus é profundamente transformadora. É nesse tempo em que parece que nada acontece, que na verdade tudo acontece. Seu caráter está sendo refinado, sua fé está sendo aprofundada, suas prioridades estão sendo reorganizadas. Nessa espera, o que Deus mais deseja não é que você aprenda a ser paciente com o tempo, mas que aprenda a confiar no caráter dele. Porque se ele te prometeu algo, pode ter certeza, vai chegar. Mas chegará quando você estiver pronto, não apenas quando o mundo estiver. A espera é uma escola espiritual. Não se trata apenas do que virá, mas de quem você está se tornando enquanto espera. Sua alma se fortalece quando você aprende a se sustentar não no que vê, mas no que crê. Como um atleta que treina subindo ladeiras, cada dia de espera desenvolve em você resistência espiritual. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando tudo parece parado, quando o silêncio pesa, quando os dias se arrastam, é aí que nasce uma fé firme. Uma fé que não depende mais de emoções, mas de convicções. E quando você permite que essa fé crie raízes, algo poderoso acontece. A ansiedade começa a se transformar em expectativa. Você já não acorda perguntando com angústia por que ainda não aconteceu, mas com esperança. O que será que Deus está fazendo hoje enquanto eu espero? Você deixa de ver a porta fechada como um castigo e começa a enxergá-la como um sinal de que Deus ainda está aperfeiçoando o que está do outro lado. E isso muda sua postura. Porque a espera com fé não dói do mesmo jeito. A espera com fé se transforma em uma declaração constante de confiança. Senhor, eu sei que tu vens, e sei que o que trazes será melhor do que imaginei. Cada dia de espera é um dia de construção interior. Não são dias vazios, são dias em que o Espírito Santo trabalha silenciosamente em você. E às vezes você nem percebe, mas está mudando, está deixando o orgulho de lado, está aprendendo a depender, está afinando sua sensibilidade espiritual. É como uma gestação. Ninguém vê o que está acontecendo por dentro, mas todos esperam com expectativa pelo que virá. Assim também é a espera espiritual. Incômoda, sim, às vezes longa, às vezes cansativa. Mas o que está sendo gerado em sua alma será lindo, se você não interromper o processo antes da hora. Quero te encorajar a fazer algo diferente durante essa espera. Comece um diário espiritual. Não precisa escrever muito. Apenas anote esses pequenos sinais de que Deus está presente. Talvez alguém tenha te dito algo que você precisava ouvir. Talvez uma paz inexplicável tenha invadido seu coração em meio a uma preocupação. Talvez uma oração tenha sido respondida de forma inesperada. Anote tudo, porque quando você olhar para trás, entenderá que Deus nunca parou de se mover. E esse diário será seu testemunho nos dias em que tudo parecer silêncio. Use esse tempo também para se preparar. Não desperdice a espera querendo apenas que ela acabe logo. Use-a para crescer, desenvolva habilidades, fortaleça relacionamentos, cure feridas. Aproxime-se de Deus, não pelo que espera receber, mas por quem Ele já é. Porque quando a bênção chegar, você vai querer recebê-la com um coração curado, maduro e grato. Às vezes pedimos coisas para as quais ainda não estamos prontos, e Deus, em seu amor, nos faz esperar, não para castigar, mas para proteger. E se em algum momento você sentir que não aguenta mais, que a espera está sendo eterna, repita para si mesmo esta verdade: Deus nunca se atrasa. Nunca. O tempo dele não é o seu, mas é sempre perfeito. Ele vê o que você não vê. E quando esse momento chegar, você vai perceber que não foi atraso, foi propósito. Porque enquanto você esperava pelo que desejava, Deus estava formando em você o que você precisava.
Então, talvez o que você esteja vivendo agora não seja um atraso, é um processo. Talvez você não esteja sendo ignorado, está sendo moldado. Talvez o que você tanto anseia ainda não tenha chegado porque Deus está trabalhando não apenas na bênção, mas dentro de você. E quando as duas coisas estiverem prontas, elas se encontrarão no tempo perfeito. Não se desespere, não desista, não pense que Deus te esqueceu. Ele está mais perto do que você imagina. E se hoje Ele te diz, espera, não é porque não quer te abençoar, é porque quer te preparar para que essa bênção não te destrua, não roube sua fé, não tire seus olhos dele. Confie, silencie, espere, porque o que vem vale a pena, e o que você anseia vai chegar. Mas chegará quando você estiver pronto para segurá-lo com um coração cheio de fé. Número 4. Os anseios santos que Deus se agrada em cumprir. Não é errado ter anseios. Sonhar não é pecado. Deus não te pede para apagar os teus desejos. Ele te pede para entregá-los. Porque quando você entrega seus anseios a Ele, você não os perde, você os purifica. Agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Esse versículo não é uma fórmula mágica, é um convite a um relacionamento real. Um relacionamento onde, ao colocar Deus no centro, todo o resto encontra sua ordem e seu tempo. Porque quando você se deleita nele, seus desejos não desaparecem, eles se transformam. Há coisas que antes pareciam urgentes, indispensáveis, mas quando você começa a desfrutar genuinamente da presença de Deus, algo dentro de você muda. Aquilo que você achava que precisava para ser feliz já não te domina. E não é que você deixe de desejar, é que você passa a desejar de um jeito novo. Seus anseios não nascem mais da carência, mas da plenitude. Você já não busca com ansiedade, mas com confiança. Porque quando Deus é o seu maior prazer, os seus desejos se alinham com o coração dele, e é isso que abre os céus sobre sua vida. Deus não tem medo dos seus grandes sonhos. Na verdade, alguns deles foi Ele mesmo quem plantou no fundo do seu espírito. Aquele anseio que arde dentro de você, que não desaparece com o tempo, que não se apaga com as decepções, pode ser uma semente divina esperando o momento certo para florescer. Porque Deus se alegra em te surpreender. Ele ama mostrar que não apenas ouve suas orações, mas responde com amor, à maneira dele, no tempo dele. Não porque você mereça, mas porque você é filho, e ele é um pai bom. Quando o seu maior prazer está em conhecê-lo, quando você realmente se alegra em estar na presença dele, suas orações mudam. Você já não pede apenas o que quer, mas o que convém. Você já não tenta encaixar Deus nos seus planos, mas deseja que o seu coração se alinhe aos planos dele. E é aí que algo poderoso acontece. Seus pedidos se tornam mais sábios, mais puros, mais cheios de fé. Porque eles passaram pelo fogo do deleite em Deus, e o que permanece é verdadeiro, limpo e cheio de propósito. Muitas pessoas vivem achando que amar a Deus é abrir mão dos seus sonhos. Mas não é isso que a palavra ensina. Você não precisa escolher entre obedecer a Deus e desejar coisas boas. Quando você o ama em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Você não precisa manipular, correr atrás ou implorar pelo que é seu. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as bênçãos te alcançam. Você não precisa persegui-las. Os anseios santos não competem com Deus, eles fluem dele. E tudo o que flui de Deus sempre termina em plenitude. O seu coração foi criado para desejar. Isso não é fraqueza, é parte do seu design. O problema não é ter desejos, é tentar realizá-los longe de Deus. Porque quando você busca em outras fontes aquilo que só Deus pode te dar, você acaba vazio. Mas quando reconhece que esses anseios foram colocados por um propósito maior, você os cuida, ora por eles, espera por eles. E então, quando se cumprem, não apenas te preenchem, também glorificam a Deus. Faça o teste.
Escreva seus anseios mais profundos, todos, até aqueles que parecem egoístas ou impossíveis, e depois ore por cada um. Peça a Deus que purifique suas motivações, que alinhe o seu coração, que te mostre se esse desejo vem dele ou não. Não tenha medo de desejar coisas grandes, mas também não tenha medo de deixá-las ir se Deus te mostrar que não são para você. Porque às vezes o que não se cumpre não é uma perda, é proteção. Há desejos que doem por não se realizarem. Eu sei, mas nem tudo o que demora a chegar é um não. Às vezes é um espera, às vezes é um ainda não é o momento. E outras vezes é porque Deus está preparando algo muito melhor do que você poderia imaginar. Aquilo que você acredita ser o fim de um sonho, talvez seja o começo de algo muito maior. Não se frustre com o que ainda não aconteceu. Confie no Deus que vê o quadro completo. Deleite-se nele também nas coisas simples. Não apenas na oração, mas nos pequenos detalhes. Num momento de paz, num café em silêncio, num nascer do sol que te lembra que Deus continua fiel. Quanto mais você desfrutar de Deus no simples, mais disposto estará a confiar a Ele o extraordinário. Porque então você já não espera com desespero, mas com a certeza de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se hoje você se pergunta por que alguns anseios ainda não se realizaram, talvez a resposta não seja porque Deus disse não, mas porque Ele disse ainda não. Ou talvez, em sua infinita bondade, Ele esteja te livrando de algo que você pensa que precisa, mas que na verdade poderia te ferir. Confie na sabedoria dEle. Ele vê além das suas emoções do momento. Ele sabe o quando, o como e o porquê. Por isso, guarde silêncio, confie e espere. Porque se os seus anseios estão enraizados em Deus, se você o ama em primeiro lugar, se você se deleita nele, então pode ter certeza, tudo o que você deseja, quando for para o seu bem e para a glória dele, vai chegar. E chegará melhor do que você planejou. Número 5. O descanso que permite que Deus haja sobrenaturalmente. Às vezes, você acredita que quanto mais se esforçar, mais rápido virá a resposta. Que se orar mais, fizer mais, tentar mais, então tudo vai mudar. Mas há momentos em que Deus não te pede para fazer mais, Ele te pede para soltar mais. Porque há batalhas que não se vencem com estratégia humana, mas com descanso no divino. Na conversão e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isso não é apenas um versículo bonito, é um mapa espiritual. Um caminho que te guia a parar de lutar com as suas forças e permitir que seja Deus quem haja por você. Quando você decide descansar, não está sendo passivo, está sendo sábio. Descansar em Deus não é desistir, é dizer, Senhor, eu já fiz a minha parte, agora é contigo. É soltar o controle com fé. É confiar tanto na soberania dele que você consegue parar sem medo de que tudo desmorone. Porque você sabe que ele não dorme. Sabe que enquanto você descansa, ele continua agindo. Quando você para de empurrar com a força da sua carne, você abre espaço para que o poder sobrenatural de Deus se manifeste sem impedimentos. E isso muda tudo. Descanso não é sinônimo de preguiça. É estratégia espiritual. É entender que muitas vezes suas tentativas desesperadas de resolver as coisas só geram mais confusão. Mas quando você escolhe confiar, quando decide desacelerar, quando para de lutar com suas próprias forças, é aí que o céu entra em ação. É como se você dissesse a Deus, eu creio em ti o suficiente para parar de correr. Porque descansar é um ato de fé, é uma declaração silenciosa, porém poderosa que diz, Deus está no controle. E nesse repouso, sua alma se fortalece. Porque a força que vem de Deus não se conquista fazendo mais, ela se recebe estando conectado a Ele. A quietude diante da presença dele não é fraqueza, é combustível espiritual. É nesse lugar que você se recarrega, se limpa do barulho do mundo, acalma seus pensamentos
e volta a ouvir a voz de Deus. E quando você escuta a Deus com clareza, sabe o que fazer, ou sabe que por agora não precisa fazer nada. E esse saber te dá paz. Uma paz que não se explica com lógica, mas que sustenta como uma âncora no meio da tempestade. Descansar em Deus não significa não fazer nada. Significa agir apenas quando Ele direciona. Significa se mover por convicção e não por ansiedade. Porque nem toda atividade é fé. Às vezes, se mover demais é sinal de medo. Por isso, o descanso guiado pelo Espírito é mais produtivo do que o ativismo guiado pelo desespero. E isso exige discernimento, exige parar, respirar e perguntar ao Senhor: o Senhor quer que eu haja ou que eu espere e confie enquanto tu trabalhas? O descanso também é físico. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E quando você o cuida, quando dorme o suficiente, quando respeita os seus limites, está honrando a Deus. Você não é mais espiritual por se esgotar até o limite. Você não glorifica a Deus se destruindo por dentro enquanto finge estar forte por fora. Às vezes, o ato mais santo que você pode fazer é dormir tranquilo, sabendo que Deus continua no controle, porque o descanso também é adoração. E quando você descansa em meio à tempestade, isso não só te transforma, também impacta os outros. A paz que você manifesta, aquela calma inexplicável no meio do caos, se torna um testemunho vivo. As pessoas começam a se perguntar: como você consegue estar tão tranquilo com tudo o que está passando? E a sua resposta não precisa ser um discurso. Sua paz fala por você, porque a confiança silenciosa grita mais alto do que 1000 palavras. E é aí que o poder de Deus se revela com mais clareza. Torne o descanso espiritual uma prática intencional. Da próxima vez que sentir urgência de agir impulsivamente, pare, pergunte: isso vem de Deus ou do meu medo? E se a resposta for medo, não siga. Fique, respire, ore, escute. Porque Deus age com poder quando os filhos decidem confiar em vez de controlar. E se hoje você está cansado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ouça isso com atenção. Você não precisa provar a Deus o quão forte é. Você não precisa demonstrar nada. O que Ele quer é que você confie. O que aconteceria se, em vez de correr, você decidisse sentar? E se, em vez de se preocupar, você escolhesse confiar? E se, em vez de tentar convencer Deus com seus esforços, você simplesmente mostrasse sua fé descansando? Porque enquanto você dorme, Ele continua velando. Enquanto você descansa, Ele continua guiando. Enquanto você guarda silêncio, Ele já está falando em seu favor. Então, guarde silêncio, confie, espere e permita que o descanso se torne sua força, seu refúgio, sua declaração de fé, porque é nesse descanso que Deus faz aquilo que você não pode. E quando Ele age, aquilo que você tanto anseia, chega. Número 6. A paciência que revela o caráter perfeito de Deus. Há momentos em que parece que você está esperando por algo que nunca chega. Dias em que sente que está andando em círculos. Você orou, confiou, fez tudo o que sabia fazer, mas o tempo passa e nada muda. E no meio dessa espera, a impaciência começa a bater na porta da sua alma. Você se pergunta se ainda vale a pena continuar crendo, continuar esperando. Mas é exatamente aí, nesse ponto, que Deus está fazendo algo profundo. Ele não está trabalhando apenas do lado de fora. Ele está formando algo dentro de você. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Isso não é uma sugestão. É uma chave para entender que a espera não é perda, é formação. Paciência não é apenas suportar a passagem do tempo com resignação. Não é aguentar com os dentes cerrados. É ser transformado enquanto espera. Cada vez que você escolhe confiar em vez de se desesperar, cada vez que decide não desistir, mesmo sentindo que não aguenta mais, Deus está esculpindo o seu caráter. Ele está moldando sua alma para que ela se pareça mais com a de Jesus. Porque não se trata apenas de chegar ao destino.
Trata-se de quem você está se tornando no caminho. Deus usa a paciência como uma ferramenta poderosa para completar a sua obra em você. Às vezes, pedimos para Ele nos dar aquilo que tanto desejamos, mas o que Ele quer primeiro é nos dar o caráter necessário para sustentar essa bênção. Não é apenas sobre receber, é sobre estar pronto para receber sem perder o foco. E essa preparação acontece no silêncio, nos dias que parecem iguais, nos processos que você não entende. Cada um desses momentos faz parte de uma obra invisível, mas poderosa. Uma obra que está sendo aperfeiçoada dentro de você. A paciência te torna completo. Tiago fala claramente, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência não é apenas um meio para um fim. Ela faz parte do plano. É um componente essencial de um caráter maduro. Porque quando você aprende a esperar, sem perder a paz, sem perder a fé, sem perder a alegria, isso é plenitude, isso é maturidade, isso é evidência de uma fé que foi provada e saiu fortalecida. E o mais belo é que a sua paciência não passa despercebida diante de Deus. Ele vê o seu esforço em não desistir. Ele escuta cada suspiro seu quando é difícil continuar crendo. Ele conhece a batalha interna que você trava toda vez que escolhe não correr, não forçar, não pressionar nada. E Ele te diz: estou contigo, eu vejo a tua fidelidade na espera, e estou usando essa etapa para te dar mais do que você pediu, não apenas por fora, mas por dentro. A paciência também revela o nível da sua maturidade espiritual. Qualquer um pode ser paciente quando tudo vai bem. Mas quando as orações parecem não ser respondidas, quando o tempo se estende, quando as promessas demoram, é aí que a sua fé fala mais alto. É aí que o mundo pode ver se você realmente crê ou apenas esperava resultados rápidos. E nessa espera, sua vida se transforma em um testemunho silencioso do Deus que nunca se apressa, mas que sempre chega na hora certa. A paciência te prepara para coisas grandes. Deus não entrega bênçãos para quem ainda não está pronto para administrá-las. Se você não consegue esperar com fidelidade no pouco, como sustentaria o muito sem se desviar? Cada momento de espera é como um treino espiritual, como uma academia invisível onde seus músculos de fé estão sendo fortalecidos. Você não está estagnado, está sendo preparado. Você não está perdendo tempo, está amadurecendo. E esse amadurecimento será a base firme sobre a qual Deus construirá coisas que você ainda nem pode imaginar. Quando sentir que não aguenta mais, lembre-se, o momento em que mais custa ser paciente é o momento em que você mais cresce. Porque é aí que você não tem mais nada a que se apegar, a não ser Deus. E isso é tudo o que você precisa. Porque quando você aprende a depender somente dele, então está pronto para tudo o mais. Lembre-se também de que a paciência não é apenas com as circunstâncias, é também com as pessoas. E muitas vezes, ao ser paciente com os outros, você está treinando sua alma para ser paciente com os tempos de Deus. Porque quem sabe esperar sem julgar, sem controlar, sem exigir, é quem aprendeu a amar. E o amor, como diz 1 Coríntios 13, é paciente e tem mais. A paciência verdadeira não traz apenas frutos visíveis. Ela traz uma paz interior que nenhuma bênção externa pode oferecer. Uma serenidade que nasce da certeza de que você está no lugar certo, no tempo certo, mesmo sem ter todas as respostas. É como se o Espírito Santo sussurrasse ao seu coração: continue confiando, continue esperando. O que estou fazendo dentro de você vale mais do que qualquer coisa que ainda não chegou. Então hoje, se você está nessa fase em que parece que nada avança, não se desanime. Guarde silêncio, confie e espere. Porque é nessa paciência que Deus está revelando o seu caráter e refletindo o caráter dele em você. E quando a obra estiver completa, você verá que nada te faltou, porque o que Deus estava formando em segredo era exatamente o que você precisava
para sustentar aquilo que Ele estava preparando para te entregar. E então, tudo o que você tanto anseia vai chegar. Número 7. A fé que vê o invisível antes que se manifeste. Há momentos em que tudo ao seu redor parece dizer que não vai acontecer, que aquele sonho não vai se realizar, que aquela promessa não vai se cumprir, que aquele milagre pelo qual você tanto esperou já não faz mais sentido continuar esperando. Mas é justamente aí que a fé se ativa, porque a fé verdadeira não espera ver para crer. A fé vê primeiro com o coração aquilo que os olhos ainda não conseguem enxergar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é uma esperança vaga, nem um simples otimismo. É certeza, é convicção. É viver como se já fosse, porque você sabe que Deus já falou. Sua fé vê o que seus olhos físicos ainda não conseguem perceber. E não porque você ignora a realidade, mas porque sabe que existe uma realidade superior. No reino espiritual já existem coisas que são suas, promessas que estão ativas, respostas que estão a caminho. Mas às vezes o céu se move em silêncio e tudo o que te resta é a fé para permanecer firme até que se manifeste. Você não está esperando para ver se Deus vai fazer. Você está esperando com a convicção de que Deus já está fazendo. A fé te permite agir a partir do resultado e não do problema. Não se trata apenas de dizer que você crê. É viver como quem já recebeu, falar diferente, pensar diferente, tomar decisões que refletem uma confiança profunda de que Deus não falha. Enquanto outros se desesperam, você caminha em paz. Enquanto outros duvidam, você se mantém firme, porque você não está focado no que falta, está lembrando do que Deus prometeu. E isso muda toda a sua atmosfera. Sua convicção interior transforma a sua realidade exterior. Quando você crê de verdade, isso se nota. Se nota em como você lida com os atrasos, em como enfrenta as portas fechadas, em como escolhe avançar, mesmo quando o caminho ainda não se abriu. A fé madura não precisa de um sinal, precisa de uma palavra. E se Deus já te deu uma palavra, isso é mais que suficiente, porque quando Ele fala, tudo muda. E você não precisa ver o processo para confiar no resultado. A fé sólida não se abala com o tempo. Pelo contrário, ela se fortalece, porque a fé não se baseia na rapidez do cumprimento, mas na fidelidade de quem prometeu. Por isso, quando outros perguntarem por que você tem tanta certeza, mesmo sem ter evidências, essa é a sua chance de testemunhar. De dizer, eu ainda não vejo, mas já creio, porque se Deus disse, então é tão real quanto o ar que eu respiro. E vai chegar, não quando eu quiser, mas quando Ele disser que é o momento perfeito. Viver pela fé é escolher todos os dias confiar mais na voz de Deus do que no barulho das circunstâncias. É abrir os olhos do Espírito mesmo quando os olhos naturais não enxergam nada novo. É construir, semear, declarar, caminhar como quem já tem a resposta assegurada. Porque mesmo que o mundo diga que é loucura, você sabe que é obediência. E a obediência baseada na fé libera coisas que só o céu pode produzir. A fé não é negar a realidade atual. Não é fechar os olhos para a dor, as dificuldades ou os atrasos. É reconhecer que acima dessa realidade existe outra, mais alta. Uma em que Deus continua sendo Rei. Uma em que sua palavra não volta vazia. Uma em que as suas lágrimas estão regando milagres que você ainda não pode ver, mas que já estão florescendo, mesmo que seja em segredo, mesmo que ainda não seja visível por fora. Por isso, é tão importante alimentar sua fé, não apenas com novas promessas, mas também lembrando das que já foram cumpridas. Olhe para trás e veja a fidelidade de Deus. Lembre-se de todas aquelas vezes em que parecia que não chegaria, e ainda assim chegou. Isso é alimento para a sua fé hoje. Porque se Deus fez antes, Ele fará de novo. E se Ele fez, quando você não esperava, também pode fazer agora. Quando você já quase não tem forças.
Imagine como o seu dia mudaria se você vivesse como alguém que já está vendo o cumprimento daquela promessa. Se você caminhasse como quem já tem a resposta nas mãos, você não falaria diferente? Não enfrentaria as dificuldades com mais paz? Não descansaria mais em vez de se angustiar? Essa é a vida de fé. Uma vida que não depende do prognóstico, mas do propósito. Uma vida que não espera sinais, mas responde com obediência à voz de Deus. Então hoje guarde silêncio, confie, espere. E não faça isso de braços cruzados, mas com os olhos abertos pela fé. Veja o que ainda não se vê. Declare o que ainda não existe. Creia, mesmo que tudo ao seu redor grite que é impossível. Porque essa fé que você está exercendo hoje é a chave que abrirá o que parecia fechado. É a semente que trará a colheita. É o sinal para o céu de que você está pronto. E quando você menos esperar, o invisível se tornará visível. Aquilo que era promessa se transformará em testemunho. E você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena crer quando não se via nada, porque agora estou vivendo tudo. A fé vê primeiro, crê primeiro, celebra primeiro. Porque sabe que Deus nunca se atrasa, nunca falha, e tudo o que você anseia vai chegar. Número 8. O coração tranquilo que atrai a presença divina. Às vezes, tudo o que Deus está esperando para agir é que você se acalme. Sim, tão simples e tão profundo assim. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse versículo não é poesia, é uma instrução direta. Não diz prepare-se para lutar, nem corra para resolver tudo, nem entre em pânico até que algo mude. Diz: fique tranquilo. E esse ficar tranquilo não significa ser indiferente, nem fingir que nada está acontecendo. Significa confiar profundamente que mesmo que você não veja o caminho, Deus já está lutando por você. Quando o seu coração se aquieta, o céu se move. Porque essa paz interior não nasce do fato de que tudo está bem ao redor, mas da certeza de quem está lutando por você. Deus não precisa do seu desespero, Ele precisa da sua confiança. Não quer que você tenha todas as respostas, quer que você creia o suficiente para não atrapalhar a obra dele com seus medos. Porque quando você se agita, quando se deixa levar pela angústia, começa a agir pela carne, e muitas vezes acaba atrasando o que Deus já havia preparado. A quietude do coração não é um sentimento automático. É uma decisão espiritual, é uma postura interior, é olhar ao redor, ver que as coisas não estão bem, sentir a pressão, a incerteza e ainda assim escolher a paz, escolher o silêncio interior, escolher não reagir como todos esperam que você reaja, porque você sabe que o seu pai está no comando. E se ele disse que lutaria por você, então por que você continua lutando com suas próprias armas? Por que se desgastar tentando resolver o que só ele pode redimir? Às vezes, sem perceber, o seu ativismo é uma forma de incredulidade. Você começa a pensar: se eu não fizer algo agora, tudo vai desmoronar. E é exatamente aí que o inimigo quer te ver, exausto, confuso, com as mãos cheias de preocupação e o coração vazio de fé. Mas a estratégia de Deus é outra. Ele diz: fique tranquilo. Veja o que vou fazer. Pare de se mover na sua pressa e observe como eu me movo com o meu poder. A paz no meio da tempestade é sua arma secreta. Quando todos ao redor se agitam, se preocupam, se desesperam, a sua calma confunde. Porque não é lógica, é espiritual. Essa paz não se constrói com base no que você vê, mas no que você crê. E quando você escolhe manter a calma, quando responde com fé e não com ansiedade, está tomando posição no exército de Deus. Está dizendo com sua tranquilidade: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele não me trouxe até aqui para me abandonar. Esse tipo de paz não muda apenas o seu interior, transforma também o ambiente ao seu redor. As pessoas percebem, perguntam: como você consegue estar tão tranquilo com tudo o que está enfrentando? E você responde, sem precisar gritar:
Porque eu não estou sozinho, porque eu não preciso lutar essa batalha, porque meu Deus já está lutando por mim. Essa resposta é um testemunho poderoso, porque a sua tranquilidade não nega a dificuldade. Ela apenas exalta o tamanho do seu Deus. Quando sentir que tudo está desabando, pare um momento, respire, de verdade, não como um gesto automático, mas como um ato de fé. Inspire e lembre: Deus tem uma estratégia que eu não conheço, mas que é perfeita. Expire e solte a necessidade de ter tudo sob controle. Entregue cada fardo ao Senhor. Não apenas em teoria, entregue de verdade no seu interior. Diga: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo o caminho, mas creio que tu o estás abrindo. E se estiver difícil fazer isso, se a sua mente gritar mais alto que sua fé, então ore. Mas não ore apenas pedindo que tudo mude. Peça para que seu coração se acalme. Peça para que seu espírito se alinhe com o céu. Porque mais importante do que ver o milagre é manter sua alma firme até que ele chegue. Isso é fé madura. Isso é amor profundo por Deus. Não querer apenas a mão dele, mas honrar a presença dele com seu descanso. Lembre também que a sua paz pode ser a porta para que outros encontrem paz. A tranquilidade é contagiante. Quando você está em calma, ajuda outros a pararem também. Sua serenidade é um canal para que a presença de Deus se manifeste onde há caos, porque o coração tranquilo é um ímã para o divino. Deus se aproxima dos que sabem descansar nele. A presença dele se torna evidente quando encontra uma alma que não se agita, mesmo com o mar rugindo. E cada vez que você escolhe essa quietude, está declarando algo grande ao mundo espiritual. Meu Deus é maior do que esse problema, mais sábio do que essa situação, mais poderoso do que qualquer tempestade. Você está dizendo com a sua paz o que outros dizem com gritos, que você confia, que você crê, que você não vai sair do lugar de descanso até ver Deus agir, como só Ele sabe fazer. Então hoje, afaste-se do barulho. Não entre no jogo do pânico. Não corra atrás do que só se conquista com fé. Guarde silêncio, confie, espere, porque enquanto você escolhe estar tranquilo, o céu está se movendo a seu favor. Deus já está lutando, e quando Ele luta, a vitória é certa. E aquilo que você tanto anseia, sim, vai chegar. Mas não pelo seu esforço, e sim pelo seu descanso, não pelo seu ruído, mas pelo seu coração tranquilo. Número 9. Os pensamentos de paz que Deus já preparou. Às vezes, acreditamos que Deus está em silêncio porque não tem um plano, que Ele não responde porque talvez esteja avaliando se ainda merecemos o que estamos pedindo. Mas a verdade é outra, uma verdade que muda tudo. Deus já pensou no seu futuro. E não apenas pensou, Ele o desenhou com amor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Ele os conhece, eles estão presentes diante dele. Não são pensamentos vagos nem genéricos, são pensamentos específicos, pessoais, detalhados, e todos apontam para um mesmo fim: te dar paz, te dar esperança e te conduzir ao destino que o seu coração tanto anseia. O coração humano vive inquieto porque acredita que precisa inventar seu próprio propósito. Mas Deus não te deixou à deriva. Ele já escreveu os capítulos da sua história muito antes de você nascer. E o desejo dele nunca foi te confundir, nem te castigar, nem te deixar estagnado. Ele não pensa mal de você. Ele não está planejando armadilhas nem punições escondidas. Seus pensamentos são de bem, e não de qualquer bem, são pensamentos de paz. Aquele tipo de paz que restaura sua alma, que acalma suas tempestades, que te permite continuar crendo mesmo quando tudo parece incerto. Deus não improvisa com você. Ele não reage aos seus erros com ira, nem às suas decisões com indiferença. Ele já sabia por onde você passaria, conhecia cada queda, cada dúvida, cada desvio, e ainda assim o plano continua de pé.
Mesmo com tudo o que aconteceu, ele ainda está dizendo: tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Isso deveria ser suficiente para que o seu coração respirasse fundo e se rendesse à vontade dele, não com medo, mas com descanso. Porque o que ele tem em mente para você não é castigo, é propósito, não é juízo, é restauração. E quando ele diz, para vos dar o fim que esperais, não está falando de uma ilusão superficial. Está falando daquele anseio profundo que vive na sua alma. Aquele desejo que nem você sabe explicar direito, mas que arde quando você ora, quando sonha, quando imagina um futuro com sentido eterno. Esse fim esperado não é algo que você está inventando, é algo que Deus está despertando em você, porque Ele mesmo já o carrega em seu coração. Às vezes, a gente não entende porque sente tanto por algo que ainda não aconteceu. É porque o céu já está vendo, porque Deus já pensou nisso e quer que você também comece a crer. Talvez hoje você esteja no meio do caos, sem saída, com os seus planos em colapso. Mas nada disso muda os pensamentos de Deus. O plano continua intacto. Talvez o caminho mude, talvez o processo demore mais, mas o destino permanece nas mãos daquele que nunca falha. Ele sabe para onde está te levando. E mesmo que hoje você não enxergue o mapa completo, pode confiar que cada passo, até mesmo os mais incertos, estão sob o controle de quem vê todo o cenário. Os pensamentos de paz de Deus não se limitam a uma área da sua vida. A paz dele toca suas relações, sua saúde, sua provisão, suas emoções, suas decisões. Deus não faz obras pela metade. Ele não começa com você para te deixar no meio do caminho. Se ele começou uma boa obra, você pode ter certeza. Ele vai completar. Isso está em Filipenses, está confirmado em Jeremias, está evidente em toda a Bíblia. Deus é especialista em transformar o que está quebrado em bênção, e Ele faz isso porque pensa em você com amor, não com condenação. E quando você se sentir perdido, sem direção, sem forças, lembre-se disso. Você pode não saber para onde está indo, mas Deus nunca perdeu de vista o seu caminho. Ele continua guiando, continua abrindo portas, continua fechando outras que você não entende, mas que, em sua sabedoria eterna, Ele sabe que não te fariam bem. Confie que aquilo que Ele impede hoje é proteção para o futuro que já está preparado para você. Um futuro cheio de paz, de plenitude e de propósito realizado. É possível que esse fim esperado não seja exatamente como você imaginou, mas será muito melhor. Será exatamente o que a sua alma precisa para florescer. Deus não te dá o que você deseja com imaturidade, Ele te dá o que você precisa com amor. Porque Ele não quer apenas o seu sucesso, Ele quer a sua cura, seu crescimento, sua transformação completa. E cada pensamento que Ele tem sobre você carrega esse desejo, te tornar mais parecido com Cristo, mais forte na fé, mais completo na sua identidade como filho ou filha. Imagine por um momento, e se você pudesse ouvir agora os pensamentos que Deus tem sobre você, o que você acha que ouviria? Não seriam repreensões, não seriam palavras de decepção, seriam palavras cheias de ternura, promessas ainda não cumpridas, sonhos ainda não revelados, estratégias celestiais sendo organizadas a seu favor, mesmo sem você perceber. Deus pensa em você com amor, com intenção, com alegria. Por isso guarde silêncio, confie, espere. Porque enquanto você se pergunta como tudo vai se resolver, Deus já tem uma resposta pensada com paz, escrita com graça e selada com fidelidade. E tudo aquilo que você anseia, sim, vai chegar. Porque já vive na mente do Deus que nunca falha. E se vive na mente dele, logo você verá com seus próprios olhos. Número 10. A oração perseverante que tudo alcança. Há orações que saem rápido dos seus lábios, e há outras que ficam guardadas por meses, até anos, no mais profundo do seu coração. Pedidos que você não esquece, sonhos que ainda não se cumpriram, lágrimas que já não descem mais, mas que sua alma continua derramando em silêncio.
E mesmo que pareça que nada está se movendo, Jesus disse com clareza: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não disse: peçam uma vez e pronto. Ele disse: pedi, buscai, batei. Em outras palavras, não parem de orar, não parem de insistir. Porque por trás de cada oração constante existe uma fé sendo fortalecida, um relacionamento sendo aprofundado e uma resposta sendo preparada. A oração perseverante não é para convencer um Deus distraído, é para revelar a fé de um filho ou filha que confia mesmo no silêncio. Porque sim, há momentos em que parece que Deus está calado, que não responde, que nada acontece, mas cada vez que você se ajoelha, mesmo repetindo as mesmas palavras, o céu recebe como um ato de coragem, porque orar sem emoção, sem lágrimas, sem novidade, é um ato de fé profunda. Veja como Jesus não usou um verbo só, mas 3: pedir, buscar, bater. Porque a oração tem níveis. No começo, você pede. Depois, quando não vê nada, começa a buscar. Não apenas uma resposta, mas a presença, a direção, a vontade de Deus. E quando você já buscou e ainda assim não vê saída, então você bate. Bate na porta do céu uma e outra vez. Não com desespero, mas com confiança. Porque você sabe que, mesmo que pareça fechado, Deus prometeu que abriria. E essa perseverança não é em vão. Cada vez que você ora, está mais perto de ver. Cada vez que ora, está sendo transformado. Porque a oração perseverante não muda apenas as circunstâncias, muda quem ora. Deus usa o processo para afinar seu coração, alinhar suas motivações, mostrar que o que você mais precisa não é da resposta, é dele. Porque às vezes, enquanto você ora por algo, Deus usa esse mesmo desejo para te atrair para mais perto da sua presença. E no fim, você descobre que a maior bênção não era o que você pedia, mas o relacionamento íntimo que foi sendo construído com Ele. A resposta virá, mas não do jeito que você imaginava. Virá melhor, porque Deus não responde de forma limitada. Ele responde com abundância. Quando você pede, Ele dá. Quando busca, Ele revela. Quando bate, Ele abre portas que você jamais imaginou. Mas tudo tem um tempo, um processo. E nesse tempo, não deixe que o cansaço roube sua fé. Não se desconecte justamente quando estiver mais perto. A perseverança na oração é como bater na mesma parede com a mesma força todos os dias, até que um dia ela cede e tudo muda. Talvez hoje você esteja prestes a desistir. Talvez você tenha orado tanto por isso que já sente que Deus não está te ouvindo. Mas, e se justamente agora, enquanto você pensa em desistir, o céu está finalizando aquela resposta que vai mudar sua vida? E se a sua próxima oração for a que romperá o que está travado há tanto tempo? Você não vai saber se parar, não verá se abandonar. Por isso Jesus disse: peçam, busquem, batam, porque há bênçãos que só se manifestam com constância. E enquanto você espera, adore, agradeça. Lembre-se, faça memória de cada oração já respondida, porque ali está a prova de que Deus ouve. Anote, registre suas orações. E quando a resposta chegar, porque vai chegar, volte àquela página e marque aquele dia como um testemunho de que o céu responde quando a fé insiste. Não confunda perseverança com repetição vazia. Não é dizer as mesmas coisas por rotina. É vir todos os dias com a mesma fé, mas com um coração mais profundo. Porque Deus não se cansa de te ouvir. Ele não se entedia com sua voz. Na verdade, cada vez que você ora com fé, Ele se aproxima. Cada vez que você abre a boca com amor, Ele inclina o ouvido. Não importa se você já disse 1000 vezes, se for com fé, é poderoso. Se for com amor, é eterno. A oração perseverante é como plantar uma semente e regá-la todos os dias, mesmo sem ver brotar nada. O mundo diz: se não vê resultado, pare. Mas o reino diz: se ainda não vê nada, é porque está crescendo por dentro. O tempo de Deus é perfeito,
E quando essa oração germinar, quando essa porta se abrir, quando esse milagre chegar, você entenderá que valeu a pena cada segundo de espera. Então hoje, guarde silêncio, mas não para desistir. Guarde silêncio para ouvir. Confie, mesmo sem ver, e espere, porque enquanto você está orando, o céu está se movendo. Pode ser que você ainda não veja, mas tudo o que você anseia vai chegar. Não porque você repetiu 1000 vezes, mas porque não parou de crer enquanto orava. Porque Deus honra a fé que persiste, e quando a fé permanece firme, a resposta sempre chega. Número 11. O tempo perfeito que nunca se atrasa. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade espiritual que sustenta sua vida quando você sente que está esperando há tempo demais. Porque quando Deus te diz, guarde silêncio, confie e espere, Ele fala a partir de uma perspectiva que você não vê. Ele não está improvisando. Ele não está brincando com suas emoções. Ele está conduzindo a sua história de um lugar onde já vê tudo completo. Ele conhece o fim desde o começo. E ainda que para você pareça que a promessa está atrasada, para Ele tudo continua conforme o plano. Um plano perfeito. Deus tem um calendário que não segue o relógio humano. Nós contamos segundos, Ele conta processos, nós queremos que tudo aconteça agora, Ele quer que aconteça quando puder permanecer. Porque não se trata apenas de aquilo que você deseja chegar, trata-se de que, quando chegar, esteja pronto para você e você pronto para aquilo. Há bênçãos que, se chegassem antes do tempo, poderiam se tornar um peso, poderiam te distrair, te ferir ou até te afastar do que mais importa, sua presença. O tempo perfeito de Deus não protege apenas o que Ele vai te dar, protege você, porque o que Deus está formando em você, enquanto você espera, é mais valioso do que aquilo que você está esperando receber. Ele está construindo caráter, paciência, humildade, fé, discernimento, virtudes que serão essenciais quando a porta se abrir. Porque quando o milagre chegar, novas responsabilidades também virão. E se o seu coração não estiver preparado, você pode acabar perdendo aquilo por que tanto orou. Por isso, o tempo de espera não é castigo, é proteção, é treinamento, é preparação. Mas às vezes, a impaciência se disfarça de fé. Dizemos que cremos, mas na verdade estamos exigindo. Queremos acelerar o processo, forçar portas, empurrar situações que ainda não estão prontas. E isso, ao invés de ajudar, só frustra. Porque a fé genuína não manipula, ela espera. E espera com esperança, não com resignação. Espera com paz, não com ansiedade. Porque quando você sabe quem está controlando o tempo, você pode respirar e confiar. Pode descansar sabendo que o que é seu não se perderá, chegará na hora certa. E se hoje você está nesse tempo onde nada parece se mover, onde tudo parece parado, quero te lembrar de algo. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho em andamento. É como uma semente já plantada. Você não a vê crescer, mas ela está viva. Está sendo formada no interior, em profundidade. E um dia, sem aviso, ela brota e floresce. O mesmo acontece com suas orações, com seus sonhos, com o que Deus prometeu. No dia menos esperado, aquilo que parecia atrasado chegará. E quando você vir tudo completo, entenderá por que precisou demorar. Enquanto isso, não desperdice esse tempo. Use este período de espera para crescer, para curar feridas, para se preparar. Se você espera um relacionamento, trabalhe sua maturidade emocional. Se espera uma oportunidade profissional, aperfeiçoe sua habilidade. Se espera direção, afine sua sensibilidade espiritual. Porque quando o momento chegar, você vai querer estar pronto. Deus não se esqueceu da sua oração. Ele está apenas preparando todo o cenário. Porque Ele não apenas responde pedidos, Ele orquestra estações. E cada cena que hoje parece vazia é parte do roteiro que Ele está escrevendo para o seu bem.
E se você olhar para trás, com certeza se lembrará de alguma vez em que achou que Deus estava demorando. Pensou, já passou da hora. Mas quando finalmente chegou, você percebeu que foi no momento exato, nem antes, nem depois. E viu que, se tivesse vindo antes, talvez você nem saberia o que fazer com aquilo. Essa lembrança é prova de que Deus não improvisa, que o tempo dele não falha, que mesmo que você não entenda os intervalos, ele sempre chega quando tudo se encaixa. Às vezes pensamos que estamos esperando por algo, mas na verdade esse algo também está esperando por nós, esperando que estejamos prontos para sustentar, valorizar e cuidar. Deus não te dará aquilo que você pediu enquanto isso tiver o poder de roubar sua paz ou sua intimidade com Ele. Mas no instante em que seu coração estiver alinhado, no momento em que seu caráter estiver firme, então virá. Não como uma surpresa, mas como o cumprimento exato daquilo que Ele já havia planejado. Então não perca a calma, guarde silêncio, confie e espere, porque se algo ainda não chegou, não é porque está longe, é porque ainda não é a hora. E quando for o momento certo, nada poderá impedir. As portas se abrirão sozinhas. As conexões virão sem esforço. As respostas fluirão com paz. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia atrasado, será perfeito. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz bem. E faz no tempo exato. Esse tempo que nunca se atrasa, porque sempre chega para te abençoar. E tudo o que você anseia vai chegar. Número 12. A esperança que não envergonha nem decepciona. Existe algo que o mundo não entende sobre nós, os que cremos. Continuamos esperando mesmo sem ver nada. Continuamos acreditando mesmo quando tudo parece estar contra nós. Continuamos confiando mesmo quando a resposta demora. Por quê? Porque a nossa esperança não está firmada em um sistema, em uma pessoa ou em uma circunstância. Está firmada em Deus. E quando a sua esperança está em Deus, você tem uma garantia divina. Não é uma ilusão frágil, não é uma expectativa vazia. Romanos 5 diz claramente, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa que cada vez que você escolhe esperar nele, não está fazendo isso em vão. Você não está correndo o risco de se decepcionar. Está se posicionando para ver o que só ele pode fazer. Porque quando Deus é a base da sua esperança, você pode ter certeza, jamais será decepcionado. Talvez não aconteça como você imaginava. Talvez não seja quando você esperava. Mas vai acontecer. E quando você vir, vai entender que valeu a pena esperar com fé. Sabe o que é mais bonito nessa promessa? É que Deus não apenas te dá esperança de fora, Ele também cultiva essa esperança por dentro. O amor que você sente por Ele, aquela paz que brota mesmo quando a resposta ainda não chegou, aquela segurança silenciosa no meio da tempestade, isso não é acaso. É o Espírito Santo agindo em você. É a prova de que Deus não te abandonou. De que você está mais ligado ao céu do que imagina. Porque a esperança verdadeira não se sustenta com força de vontade, mas com a força do amor que Ele derrama, dia após dia, no seu coração. E essa esperança não é fraca. Ela não se desfaz diante dos problemas. Pelo contrário, cada provação que você enfrenta, cada silêncio que você suporta, cada porta que ainda não se abriu, tudo isso se transforma no solo onde a sua esperança cria raízes mais profundas. A esperança humana desmorona quando as coisas não saem como o esperado. Mas a esperança em Deus cresce exatamente aí, porque cada dificuldade é uma oportunidade para ver que Ele continua sendo fiel, que suas promessas permanecem firmes, que sua presença ainda está com você, mesmo quando o cumprimento ainda não chegou. Por isso, você nunca vai precisar se envergonhar por ter confiado em Deus. Haverá decisões na sua vida das quais talvez você se arrependa. Momentos em que sentiu que perdeu tempo, que se precipitou, que errou. Mas confiar em Deus nunca será um desses erros.
Ninguém que colocou sua esperança no Senhor terminou vazio. Talvez tenha passado pelo vale, talvez tenha esperado mais do que imaginava, mas quando a promessa se cumpriu, entendeu que Deus nunca o deixou, que tudo foi planejado com amor e que nenhuma lágrima foi ignorada. E aqui está o mais profundo de tudo. Sua esperança não é uma emoção que vem e vai, é um presente que se renova a cada dia. A cada manhã em que você se levanta com forças para continuar crendo, a cada oração feita mesmo com a alma ferida, a cada amém sussurrado com voz trêmula, tudo isso é prova de que o Espírito Santo continua alimentando sua esperança, que o amor de Deus não secou, que o céu continua agindo a seu favor. Então, quando alguém te disser que você está esperando demais de Deus, não se desanime. Porque é impossível esperar demais de um Deus que é infinito, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina. Se o mundo te chamar de ingênuo por continuar esperando, lembre-se, você não está esperando por qualquer coisa, está esperando naquele que nunca mente, nunca falha e sempre cumpre. Você não está sonhando à toa, está confiando com propósito. E se às vezes você duvida, se o tempo te desgasta, se a sua fé vacila, pare por um instante e escute sua própria história. Olhe para trás. Lembre-se de como Deus já respondeu antes, de como Ele chegou no tempo certo, de como abriu caminhos onde não havia nenhum. Isso não foi coincidência, foi fidelidade. E essa fidelidade do passado é o combustível que sua esperança precisa hoje. Porque se Deus já fez antes, fará de novo. E se Ele fez em silêncio, também fará agora, mesmo que você ainda não veja sinais imediatos. Você já percebeu que os momentos em que mais cresceu espiritualmente não foram quando tudo estava bem, mas quando sua esperança foi provada? É nessa luta, nesse intervalo entre o que Deus prometeu e o que ainda não se cumpriu, que sua fé se purifica, seu caráter se fortalece e sua relação com Ele se torna mais real do que nunca. Porque ali você aprende a amar a Deus não apenas pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Ali você descobre que a esperança não é só pelo que virá, é por quem caminha com você enquanto espera. Então hoje, guarde silêncio, confie e espere, porque a sua esperança não está sozinha, está respaldada por um amor inabalável, está alimentada pelo Espírito Santo, está construída sobre uma palavra que não muda. E essa esperança, a que vem de Deus, nunca vai te envergonhar, nunca vai te deixar vazio, nunca vai te deixar para trás. Porque tudo o que você anseia, sim, vai chegar. Mas vai chegar na forma exata, no momento perfeito e com a glória que só Deus pode dar. Número 13. A provisão abundante que excede toda a expectativa. Às vezes, acreditamos que Deus só vai nos dar o suficiente, o necessário, o mínimo para sobreviver. Mas isso não reflete quem Ele é. Não reflete seu coração, porque quando Deus provê, Ele não faz isso com medida limitada. Ele provê em abundância, e não porque precise nos impressionar, mas porque essa é a sua natureza. 2 Coríntios 9 deixa isso claro. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Isso não soa como escassez, soa como superabundância, soa como um pai que não apenas cuida, mas transborda. Quando Deus te diz, espere, não é porque está economizando, é porque está preparando algo que vai exceder todas as tuas expectativas. Ele não trabalha com a lógica deste mundo. Ele não quer te dar apenas o que você pediu. Ele quer te dar mais graça, mais paz, mais sabedoria, mais oportunidades, mais portas abertas. Porque sua provisão não se limita ao material. Sua provisão é integral, é completa, é exata para a tua necessidade e, ao mesmo tempo, é mais do que você imaginava. E aqui vem algo poderoso. Essa abundância tem um propósito. Não é só para você. Não é para que você acumule, mas para que compartilhe, para que você seja um canal. Porque quando Deus vê que pode confiar bênçãos a você,
sem que o seu coração se endureça. Ele multiplica o que você tem e não o faz para que você se glorie, mas para que você reflita a generosidade dele, para que a sua vida seja uma resposta à necessidade dos outros. Para que, em vez de perguntar o que faço com tudo isso, você diga a quem posso abençoar com o que me foi dado. Esse é o verdadeiro ciclo da abundância divina. Receber com gratidão, compartilhar com generosidade e ver como Deus multiplica vez após vez. E sim, às vezes esse mais não vem em forma de dinheiro. Vem como paz no meio da tempestade. Vem como uma força que você não sabia que tinha. Vem como clareza em meio à confusão. Porque sua provisão se adapta ao que você realmente precisa, não apenas ao que você acha que precisa. E muitas vezes essa abundância vem logo depois que você decide dar com o pouco que tem. Já aconteceu com você? Você está em uma fase onde não sobra nada, mas mesmo assim decide abençoar alguém. Compartilha seu tempo, seu conselho, seus recursos. E de repente, sem esperar, chega uma oportunidade, uma porta, um milagre. Como se o céu estivesse esperando que você soltasse o pouco para então confiar o muito. Porque no reino de Deus, primeiro se solta, depois se recebe. Primeiro se dá, depois se multiplica. Não ignore aquela inquietação que sente quando tem mais do que precisa. Porque às vezes, esse mais não é só para você. É Deus te dizendo, alguém precisa de você. Use o que tem para demonstrar o meu amor. E quando você obedece essa voz, a alegria que recebe não se compara com nada, porque não há maior satisfação do que ser parte ativa das bênçãos de Deus na vida de alguém. E se você acha que agora não tem o suficiente para dar, talvez Deus esteja te ensinando a ser fiel no pouco, porque a fidelidade no pouco abre a porta para o muito. Talvez Ele esteja te treinando, talvez esteja desenvolvendo em você uma mentalidade de mordomia, não de acúmulo. Porque quando o teu coração está preparado para dar, então você está pronto para receber. E não apenas receber para você, mas para influenciar, impactar, transformar o ambiente com a abundância que Ele vai te confiar. Deus quer te levar a um nível onde você não tenha mais medo de soltar, onde você não se agarre ao que tem por medo de ficar sem nada, onde você viva com a certeza de que quanto mais dá, mais recebe, não por mérito, mas por obediência, porque sua economia não se baseia em escassez, mas em graça, e sua graça é inesgotável. Pense nisso. As maiores bênçãos que você já recebeu não chegaram logo depois de um ato de fé, de generosidade, de obediência sem garantias. É como se Deus estivesse esperando para ver se o seu coração estava pronto para sustentar o que Ele queria te dar. E quando viu a sua disposição, sua humildade, sua fé, então liberou o céu a seu favor. Então, se hoje você está esperando que Deus proveja, não imagine algo pequeno. Não limite sua mão aos seus cálculos. Não reduza sua expectativa ao tamanho da sua lógica. Guarde silêncio, confie e espere. Porque o que Ele preparou não é escasso, é abundante. E não apenas vai suprir sua necessidade, vai fazer você transbordar para toda boa obra. Não é um quem sabe, não é um se você se comportar bem, é uma promessa. Ele é poderoso para fazer abundar em você toda a graça. Então, levante sua fé, amplie sua visão, porque o que está por vir não será apenas suficiente, será mais do que você pensou. E quando chegar, você saberá que valeu a pena esperar, porque tudo o que você anseia, sim, vai chegar. E chegará em forma de provisão abundante, generosa, transbordante. É assim que Deus age, sempre com mais, sempre com propósito, sempre no tempo certo. Número 14. A paz que excede todo o entendimento humano. Há momentos em que o lógico seria perder a calma. Quando tudo ao seu redor está desmoronando, quando as notícias não são boas, quando o futuro é incerto, sua mente grita que é hora de entrar em pânico.
Mas, em meio a esse caos, você sente algo que não consegue explicar. Uma paz profunda, imóvel, firme, que não faz sentido humano. Essa é a paz de Deus, a que excede todo entendimento. A que não vem de entender o que está acontecendo, mas de conhecer aquele que está acima de tudo o que acontece. A paz de Deus não exige respostas, não te obriga a ter um plano, não precisa que tudo se resolva para se manifestar. Na verdade, ela aparece com mais força justamente quando você não entende nada, porque essa paz não vem de ter o controle, ela vem de entregá-lo. E é aí que Deus te diz: guarda silêncio, confia e espera. Porque enquanto você tenta entender, eu já estou agindo. Enquanto você se desgasta buscando explicações, eu estou te oferecendo descanso. Você não precisa saber como tudo vai terminar, só precisa permanecer em mim. Essa paz não é apenas um consolo emocional, é uma proteção espiritual. Filipenses 4:7 diz que ela guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. É como um escudo interno que protege o que há de mais valioso em você quando tudo ao redor tenta contaminá-lo. Protege o seu coração para que não se encha de amargura. Protege a sua mente para que não se encha de pensamentos escuros. Protege a sua fé para que não se contamine com a dúvida. Porque quando tudo ao redor parece estar se quebrando, Deus quer que o seu interior permaneça inteiro, e essa paz nem sempre é visível aos olhos dos outros, mas ela se nota na sua maneira de falar, se nota em como você responde, se nota na forma como você consegue respirar fundo enquanto outros já entraram em desespero. Porque essa paz não se parece com a que o mundo oferece. Ela não depende de que tudo esteja bem, nem de que tudo esteja sob controle. É uma paz que vem do céu, que brota da alma e que permanece mesmo quando não há garantias externas. É uma paz que grita sem palavras: eu sei em quem confiei. E é justamente aí, no meio dessa serenidade sobrenatural, que a sua paz se torna um testemunho. Você não precisa pregar com um microfone, não precisa citar muitos versículos. Às vezes, a sua calma no meio do fogo já diz mais que 1000 sermões. Porque o mundo pode questionar suas crenças, mas não pode negar a paz que você carrega. As pessoas veem, sentem e começam a se perguntar: como é que ela consegue ter tanta paz com tudo o que está vivendo? E você sabe a resposta: não sou eu. É Cristo em mim. E essa paz não é algo que se recebe uma vez e pronto. Não é como um presente que você guarda numa vitrine. É uma paz que se renova, que permanece viva cada vez que você se conecta com Jesus, cada vez que você ora, cada vez que separa um tempo para estar na presença dele. Essa paz reacende, se renova, se fortalece. Não importa se ontem você estava em paz e hoje sua mente se acelerou. Você pode voltar ao lugar secreto, voltar àquele espaço interior onde Deus te diz novamente: eu tenho o controle, filho, eu tenho o controle, filha. Respira, eu estou aqui. Talvez você já tenha sentido isso, aquela tranquilidade inexplicável que chega logo depois de chorar, depois de se render, depois de dizer: Senhor, eu não aguento mais. E em vez de desmoronar, você sente paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você soube a quem entregar. Essa é a paz que guarda o seu interior, a que sustenta a sua alma enquanto Deus termina de escrever aquilo que você ainda não vê. E não se esqueça disso, a paz também é contagiosa. Quando você a carrega, outros percebem. Quando você caminha com serenidade em meio à tempestade, ajuda outros a encontrarem refúgio, porque a sua fé em silêncio pode fortalecer alguém. Porque a sua paz é uma semente, e Deus a usa não só para acalmar a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Então, quando você sentir que sua mente está correndo sem controle, que sua alma está cheia de ruído, faça uma pausa. Esse é o momento perfeito para invocar a paz de Deus. Não espere tudo se resolver para encontrá-la. Encontre-a agora, no meio da espera. Porque essa paz não precisa de um porquê.
Ela só precisa de um quem, e esse quem é Cristo. Lembre-se daquela vez em que você estava prestes a desmoronar e, de repente, algo te envolveu por dentro, como se alguém tivesse colocado um manto invisível sobre os seus ombros. E mesmo sem conseguir explicar, você sabia que Deus estava com você. Aquilo era a paz dele, guardando o seu coração, protegendo a sua mente, te acompanhando no vale. Por isso, hoje, guarda silêncio. Confia e espera, porque enquanto você escolhe manter a calma, o céu está cuidando de cada detalhe. E essa paz que você está sentindo não é acaso, é promessa, é escudo, é abraço, e é o sinal de que tudo o que você tanto deseja vai chegar. Não porque você mereça, mas porque Deus prometeu, e enquanto não chega, a paz dele vai te sustentar. Número 15. A alegria completa que coroa a espera perfeita. Você já sentiu aquela alegria que não dá para explicar? Aquele momento em que a sua alma sorri, o coração se expande e as lágrimas que caem não são de tristeza, mas de profunda gratidão. Essa é a alegria que vem depois de ter esperado em Deus. Não é só uma emoção passageira, é uma coroação espiritual. É a celebração divina que brota quando você entende que cada silêncio, cada noite longa, cada dia de espera valeu a pena. Porque o que você tanto desejava não apenas chegou da forma mais perfeita e no tempo mais sábio. Jesus disse claramente: "Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa." A alegria que Ele quer te dar não é uma simples felicidade terrena. É a sua própria alegria. É a satisfação que Ele sente quando a vontade do Pai se cumpre. É o regozijo celestial que vibra no céu quando você, aqui na terra, experimenta uma promessa cumprida. Não é uma alegria superficial. É uma alegria que nasce do Espírito, que te transforma por dentro e que não se apaga com as mudanças externas. Essa alegria se completa quando você olha para trás e percebe como Deus teceu tudo com maestria. Porque não é só o resultado final que te alegra, você também aprende a agradecer pelo processo. Reconhece que cada dia de silêncio fazia parte de um plano maior, que cada oração aparentemente sem resposta estava plantando algo no céu. E agora, ao ver tudo cumprido, você entende que sua história foi escrita com fidelidade. E esse reconhecimento traz uma alegria que não se explica, só se sente. O mais lindo é que essa alegria não depende de que tudo na sua vida esteja perfeito. Na verdade, muitas vezes ela aparece quando ainda há batalhas a serem vencidas, mas você já viu a bondade de Deus em uma delas, e isso te basta. Porque você entende que, se Ele foi fiel uma vez, será de novo. Que, se Ele te sustentou antes, vai te sustentar agora. Então, sua alegria não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza da sua presença constante. E algo poderoso acontece quando você compartilha essa alegria com os outros. Quando você conta seu testemunho, quando diz a alguém: "Eu também esperei", e Deus respondeu, você está espalhando essa alegria. Não apenas abençoa quem escuta, mas também fortalece sua própria fé, porque ao reviver o que Deus fez, seu coração se enche novamente. Como se cada palavra fosse um eco do céu dizendo: "Olha o que eu fiz e ainda não terminei." Seu testemunho se transforma em semente de esperança em outros corações e em adubo para a sua própria alegria. Receber o que você esperava é maravilhoso, sim, mas a alegria completa vai além. É olhar para esse milagre nas suas mãos e saber que Deus não só te respondeu, Ele te formou. Que enquanto você esperava por essa bênção, Ele estava te preparando para sustentá-la com maturidade. Que Ele não te deu no momento em que você queria, mas quando você estava pronto para valorizar. E então, a alegria não está apenas no que foi recebido, mas no que foi aprendido, superado e transformado. E há um detalhe divino que muitas vezes passa despercebido. Você já pensou em como Deus se alegra quando você finalmente vê cumprido aquilo que tanto orou?
Consegue imaginar o sorriso dele ao ver seu rosto se iluminar? Ele não apenas cumpre promessas, ele também se alegra em te ver feliz. Ele não apenas responde, ele celebra com você. Porque você é filho, filha, e a sua alegria também é a dele. Aquele momento em que você pula de emoção pelo que recebeu é o mesmo instante em que o céu sorri contigo. Por isso, hoje eu quero te lembrar de algo que talvez a sua alma precise ouvir. Se você tem esperado, confiado, acreditado em silêncio, não foi em vão. Tudo o que você desejou em Deus vai chegar. E não vai apenas chegar, virá acompanhado de uma alegria que ultrapassa qualquer expectativa. Porque o fim da espera em Deus não é apenas receber algo, é encontrar uma alegria tão plena, tão completa, que muda sua forma de ver a vida. Quando esse dia chegar, quando aquilo que parecia impossível estiver em suas mãos, quando a espera tiver rosto e forma, seu coração vai entender por que valeu a pena cada segundo. Porque a alegria não estará só no que você tem, estará em quem te deu e em como ele te sustentou até ali. Então, não se desespere, não desista, guarda silêncio, confia e espera. Porque o Deus que promete também cumpre. E quando chegar o tempo dele, você não apenas receberá o que pediu, você vai experimentar uma alegria completa. Uma que vem direto do coração de Jesus. Uma que não se apaga, que não se rouba, que não se esquece. Uma que coroa sua história com um final glorioso. E essa alegria eterna, será sua para sempre. Vimos que o silêncio não é ausência, mas um encontro marcado. Que a confiança move montanhas, a paciência esculpe o seu caráter e a paz de Deus desarma qualquer tempestade. Agora você sabe que a provisão sempre chega transbordando e que a alegria completa coroa cada segundo de espera. E o que vem depois? Colocar em prática. Cada vez que o barulho tentar apertar novamente, lembre-se deste simples passo a passo. Guarda silêncio, confia, espera. Hoje, quando terminar este vídeo, presenteie-se com 5 minutos sem compromissos. Feche os olhos, repita aquela declaração e permita que a voz de Deus seja a última palavra sobre os seus medos. Depois, conte a alguém o que você experimentou. Você vai ver como a sua paz se multiplica quando é compartilhada. O céu já está em movimento e o que você tanto deseja está a caminho. A gente se vê lá, naquele silêncio onde tudo começa.